Olá, estudantes, olá, professores e todos que nos acompanham aqui para mais uma aula de aprofundamento curricular para a segunda série do ensino médio. Sou o professor Osmar e estarei aqui com vocês conversando, trocando uma ideia sobre o aprofundamento curricular, hashtag quem divide multiplica. A gente já conversou bastante sobre isso, que na realidade quem divide não divide, na realidade quem divide multiplica mesmo, no melhor sentido. A ideia aqui é que a gente multiplique o quê? Multiplique conhecimento, multiplique ideias, né? E multiplique aí formas de entender e trocar muitos conhecimentos acerca desse aprofundamento curricular, desse componente curricular especificamente que a gente trabalha, que é o população em índices. E vocês vão perceber que a aula de hoje ela é um pouco descritiva, né? A gente vai conversar bastante com vocês, não tem aquela ideia de cálculo, mas ela é base para quê? Para as próximas aulas, que aí a gente vai entrar com o quê? Com algumas questões estatísticas, né? Vamos entrar aí, fazer uma análise de muitas tabelas constantes no material, no mapa, né? No material de apoio, e essas tabelas, essas informações de uma quantidade muito grande, inclusive, elas são extraídas ali de todo o material que é produzido pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A professora Roberta faz curadoria, né? Já gravou algumas aulas aí que falam justamente sobre a curadoria de fontes confiáveis, né? Na busca aí de material para se produzir trabalho. E aí, uma das informações, né, que a gente presta aí, pessoal, é que o site do IBGE, apesar de ser difícil de navegar, né, em função da quantidade de informações que ele possui, que ele disponibiliza, é um site absolutamente confiável. Então, toda vez que você quer buscar informações, não é, de maneiras não só geográficas, não, né, mas socioeconômicas, ligadas à pesquisa, sejam elas pesquisas populacionais, pesquisa de renda, trabalho, da sociedade de uma maneira geral, a gente deixa a informação que o site do IBGE ele tem muito crédito na busca dessas pesquisas, é absolutamente confiável. E o material que vocês trabalham aí, o mapa, na sala de aula, ele faz muitas referências aí às informações que são colhidas, são extraídas pelo IBGE, e em cima delas a gente constrói as nossas aulas. Então essa é a ideia, tá? Então já dei aí um roteirinho, né, um spoilerzinho do que vem pela aula, e a gente vai conversar sobre alguns conceitos muito importantes aí na nossa rotina, e por vezes até desconhecidos, né? Então a gente é forçado a entender certos conceitos à medida que você se vê diante deles. Então a gente vai falar uma aula aí, tá trabalhando essa ideia, esses conceitos de população em índices, né? Então a gente está falando de índices variáveis aí, está falando de fatores socioeconômicos, de trabalho, de renda, né, de emprego, desemprego, ocupação, desocupação. E são tantas informações, né? E aí nesse mar de informações que a gente tem, na realidade a gente tem que acabar, né, entendendo o que elas significam. É essa a proposta do nosso aprofundamento curricular, é essa a proposta do nosso componente curricular mais especificamente. Tudo bem? Então, dada a introdução aí da aula, vamos mostrar, né, o desenvolvimento, né, aquele roteirinho que a gente tem sempre, tá ok? Estamos aí no População em Índice, né, que é o nosso componente curricular. Estamos na atividade número 2, introdução, aula 1, é isso mesmo, a introdução à aula 1, atividade 2, a atividade 1 já ficou para trás, a gente conversou muito sobre isso. As aulas desse material, dessa atividade 1, todas as 6 aulas, lembra quais são? 2 aulas de introdução, 4 aulas de desenvolvimento e 2 aulas de sistematização. Então essas 6 aulas, elas estão disponíveis para vocês aí no repositório. Faça uso, assista, né? A gente produziu as aulas, trocamos algumas ideias aqui, e a ideia, né, é que a aula seja bem interessante, ela seja muito informativa. Nem sempre a gente consegue, como vocês percebem, né? Você vai olhar, poxa, que aula bacana, que aula meio tediosa, tal. Enfim, mas é que na realidade o que acontece? O material, né, que a gente segue, às vezes ele permite um nível de criatividade grande, vamos dizer assim, né?
Então você produz, entre aspas, aí uma aula legal, né, no conceito de quem assiste. E às vezes, né, a própria dinâmica aí do material, ele não permite essa, vamos falar assim, a alegria na aula, vamos dizer assim, essa alegria toda. Então você tem que ser um pouquinho mais específico, você tem que ser um pouco mais metódico quando você produz a aula, em função do quê? Em função daquele material que você tem disponível para produzir a aula, tudo bem? Então é essa a ideia. Mas as aulas estão disponíveis aí, assista, fique à vontade, divulgue, aí você vai perceber que elas trazem muitas informações, tudo bem? Então estamos aí no População em Índices, ok? Atividade 2, introdução, aula 1. Estamos no aprofundamento curricular, o hashtag quem divide multiplica, unidade curricular de número 1, ok? Lá no segundo semestre tem a unidade curricular de número 2 e na unidade curricular número 1. Os números também importam, como a gente bem sabe, tá ok? Nosso componente curricular, o População em Índices, e aí integramos, né, ou procuramos integrar nas nossas aulas, e aí você vai perceber que isso acontece explicitamente, não é implícito, não é explícito, fica bem evidente que na aula, no População em Índices, a gente trabalha aí com a área de Ciências Humanas Sociais aplicadas, e aí também a ideia da matemática e suas tecnologias. Não é? Quando a gente pega essa aula aí, você vai dizer, poxa, essa aula tem cara de ciências humanas. Pô, tem sim, porque os componentes, eles se integram. Às vezes você vai pegar uma aula que ela tem uma cara, né, tem um jeitão muito mais de matemática e suas tecnologias. Mas a ideia é clara mesmo do material, é fazer com que esses dois componentes curriculares, eles se integrem, né? Eles viajem juntos. É essa a ideia aí, tudo bem? E vem mais coisas aí para o segundo semestre e para o terceiro ano lá do ensino médio também, tá ok? Vamos na sequência? Então, capinha do material, bastante conhecido, ou pelo menos essa é a intenção, que vocês conheçam esse material de longe, bateu o olho, opa, estamos falando aí dos aprofundamentos curriculares, tá? Qual é esse aprofundamento? É o hashtag que divide multiplica. E onde que ele está? Está lá no mapa, o material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento, tá ok? Material muito rico, que oferece aí muitos recursos para você buscar, para você pesquisar mesmo, né? E a gente está num eixo estruturante ali da investigação científica e ele é muito recorrente nesse aspecto. Temos aí os componentes curriculares, população em índices, especificamente aí o nosso quadradinho, vamos dizer assim, e temos outros, trabalho, política e pensamento econômico, reflexões sobre do poder ao contrato, às redes sociais, ainda demografia e investigação das populações humanas e ainda mudanças sociais, demografia e trabalho. Então aqui a gente tem a especificidade, né? Veja que essa parte aí a gente trabalha a questão matemática. É isso, professores de matemática e de física ligados aí às ciências exatas são os mais adequados para falar sobre esse assunto. Se bem, né, que vocês percebem aí que no decorrer da aula esse professor fala de muitas outras questões que não são apenas e tão somente matemáticas, inclusive nessa aula de hoje. Beleza, então? Vamos na sequência? Quadro integrador, olha ele aí, bastante conhecido já também. Isso aí é um recorte do quadro integrador, especificamente aí para o nosso componente curricular. Estamos na atividade integrada 2, o população em índices, tá? E nessa atividade integrada aí o que acontece? A população em índice, a ideia aqui é que se identifiquem alguns indicadores sociais e representam em número determinado grupo de pessoas e sua condição socioeconômica. Vamos falar muito disso aí. Como essa aula é introdutória, a gente vai dar um pouco aí desses conceitos para vocês, tá ok? Então, o próprio nome já fala aí desses slides que aparece, tá? A introdução, olha lá em cima, ciências humanas sociais aplicadas mais matemática. Introdução. O objetivo dessa atividade, ou seja, atividade integrada de número 2, é analisar indicadores. Ok, vamos falar um pouquinho de cada um, né? Se bem que a gente já falou de índices e taxas de variação de indicadores sociais. Indicadores sociais,
Caramba, meu, e aí, matemática tem a ver com isso? Tem, estatística, né? Muitas questões aí envolvidas. E se você se lembra aí, mas quando a gente falou de índice, falou de taxas, a gente estava fazendo o quê? Estava calculando uma razão matemática, tá? Então tem tudo a ver. Também, sim, existe uma especificidade, né, uma denominação quando você calcula um índice, quando você calcula uma taxa especificamente, né? Então tem o cálculo matemático que é relativamente simples e tão importante quanto o cálculo é a interpretação, né, dessas informações. Inclusive ficaram nas aulas anteriores, aí você há de se lembrar que a gente criou algumas situações assim bem interessantes, né? Você calculava o índice e mostrava, pô, não é um índice por ser um índice. Na realidade ele tem um sentido, na realidade ele tem uma aplicação e ele é objeto do quê? De intervenção do agente, né? Então, ou seja, a pessoa que lê, que interpreta aquele índice lá, seja ele colhido para uma análise, ela tem que entender, poxa vida, tá chovendo muito em São Paulo, tá? O que a gente está analisando? Índice pluviométrico. Poxa, mas chove por chover, e daí? E daí que o agente público, né, ele tem que tomar alguma providência. Então os índices estão mostrando o que é? Que a quantidade de chuvas está absurda. Não acontece? Não, acontece. Tá? Então esses índices aí, eles servem o quê? Para que o gestor, para que a máquina estatal, ela haja. Não é possível que isso não aconteça. Está lá os índices demonstrando, tá? Vai acontecer ou acontecerão coisas em função do quê? Em função da análise desse índice. Então alguém tem que interferir, seja para um lado bom ou seja para o lado ruim. O índice está mostrando que aquilo lá, se não aconteceu, vai acontecer, né? Que é um padrão, que existe a possibilidade daquilo acontecer. Matemática é isso, né? Análise de dados. Então serve bem para essa questão aí, tá? Então o objetivo dessa questão, a gente criou aqui um exemplo, tá? Dos indicadores, fazer essa análise dos indicadores, dos índices e das taxas, tá? No caso aí, sociais, a gente vai focar muito nessa questão, esse módulo de aulas aí, vamos focar muito nessas questões sociais, tá? Como estimativas de população, desemprego, renda média mensal e escolarização. Falamos um pouco aí sobre a questão da renda média mensal em algumas aulas anteriores, mostramos né, a diferença aí da renda per capita, ok? E da renda mensal, mostramos aí a diferença em algumas aulas anteriores, né? Se você quiser revisitar essa aula, é bastante legal, bastante interessante. Aí são apresentados, né, alguns tipos de gráficos, né? E os gráficos, eles têm tudo a ver com indicadores. Por quê? De alguma maneira, a gente vai mostrar aqui, vai focar alguns para vocês, né? Eles mostram o que está acontecendo, ok? Então, por exemplo, a gente tem algumas situações aqui, alguns gráficos são bastante conhecidos de vocês, né? A gente vai fechar aqui e mostrar para vocês. Então, veja, ó, esse aqui é o gráfico de quê? O gráfico de colunas, ok? Então, que a gente tem aqui, tá? Aqui a gente tem um gráfico, uma reta, né? Não existe uma nomenclatura específica para ele, né? Mas ele trabalha o quê? Ele trabalha a ideia de pontos aqui, trabalha a ideia de quê? A ideia da dispersão, né? Então você tem dados aqui, deixa eu dar uma limpada, ok? E aí o que acontece? Ó, você tem um fator aqui, ó, esses para cima e tem pontinhos aqui para baixo. Então, na realidade, esse tipo de gráfico você faz o quê? Você analisa a dispersão desses dados, né? Quantos estão acima, quantos estão abaixo. É bastante interessante aí para você fazer uma análise mais ampla e comparativa. Aqui nós temos um gráfico, né, bastante conhecido também, tá? Então, aqui a gente tem o gráfico de colunas, aqui a gente tem o gráfico de barras, no caso aqui barras horizontais, ok? Aqui temos o gráfico de linhas, né? Ele é muito interessante comparativamente, né? Então aqui, qual que é o grande mérito dele, né? Você consegue colocar, veja, aqui você tem 4 informações, né? 4 informações que variam dentro de um gráfico só, tá ok? Então bastante interessante, ela é legal comparativamente, muito legal, tá ok? Este aqui também já é um gráfico mais específico, né? Então ele analisa aí toda uma amplitude também, todo um intervalo, e ele consegue ser comparativo aí também. As cores, elas distinguem, né, o que está sendo analisado.
tá ok? E a gente tem outra gama, esse aqui já não é tão comum esse tipo de gráfico, pelo menos no nosso cotidiano, na nossa rotina, mas ele é interessante visualmente também, dependendo da informação que se tem, tá ok? Então, aqui a gente também tem um gráfico de colunas, de barras, né, de barras horizontais, ele traça um comparativo aqui também, então bastante informativo. Temos outros tantos aí, né, esse aqui é interessante, né, aí você tem um gráfico de colunas, e aí ele trabalha a questão não só dos números positivos, mas ele trabalha aí a variação negativa também. Então, ele é importante nesse sentido aí, né? Porque assim, só valores positivos, né? Perceba que aqui a gente só trabalha, né, com a questão dos números naturais. Aqui não, né? Veja que nessa situação aqui já aparecem alguns valores negativos, aí eles são muito importantes comparativamente, tá ok? Deixa eu apagar esse monte de risco aqui. Esse aqui é o famoso gráfico de setores, né? Gráfico de pista. Esse aqui é legal, né? Que é o gráfico de rosca. Esse aqui está mais associado à ideia aí de conjuntos numéricos, né? Mas ele é bastante importante aí, trabalha a ideia da intersecção, né? de vários conjuntos. Temos aqui a famosa pirâmide, né? Talvez uma deles aí é a pirâmide etária, né? A pirâmide lá dos bons alimentos, a pirâmide nutricional também, bem interessante, tá ok? E esse aqui é um gráfico de teia, né, que o pessoal fala, e ele é muito utilizado assim, em alguns aspectos, assim, comparativamente, trabalha a ideia de dados dispersos também. Então veja, a quantidade de gráficos que tem aí só para você se divertir é gigante, muitos gráficos, né? E cada um deles acaba se adaptando, acaba se adequando a uma situação, uma análise de dados. Existe, naturalmente, um mais adequado que o outro, mas isso tudo também requer o quê? Requer estudo, requer prática, não é simplesmente, né? Os mais comuns da nossa rotina que a gente utiliza aí na sala de aula, o gráfico de colunas, o gráfico de barras, certamente aí o gráfico de setores também, né, muito conhecido aí como o gráfico de pizza, e hoje em dia já é muito usual aí também o gráfico de rosca, tá? Então se eu dissesse assim, os mais comuns de linhas também, né, muito comum, muito usual, tá? O gráfico de linhas muito usual, também muito usual. Esse aqui tá começando a ser muito utilizado também, tá ok? Então esses são os gráficos mais básicos aí que a gente pode dizer que a gente trabalha na nossa rotina, associando com o quê? Associando com a interpretação e com as informações que são oferecidas em tabelas, tá? O ser humano, eu vivo falando isso, ele é muito visual. E aí o que acontece? A ideia de transformar informações, de transformar em dados, em imagens, ela é muito eficiente, aumenta a percepção e certamente assim aumenta a rapidez na transmissão da informação. Transmitir a informação é uma coisa, fazer análise dela é outra. E demanda o quê? Demanda muita prática, muito conhecimento, muita leitura. Leitura é fundamental para você interpretar gráficos, é extremamente importante, e não só para fazer a interpretação também, mas para fazer análise crítica das informações e dos dados e, naturalmente, posteriormente, aí, desenvolver algum mecanismo, alguma forma que se possa intervir nessa situação. Intervir tanto para o lado positivo, né, dependendo da análise dos dados, quanto, né, a análise dos dados for negativa, fazer outro tipo de intervenção. Ou seja, correção de rumos, né, análise de dados, de indicadores, de índices de taxas, ela serve muito para essa questão aí de intervenções, ok? Nesses modelos que se tem. Vamos então? Bom, atividade inicial. Vamos conversar um pouco sobre alguns temas muito importantes para o desenvolvimento dessa segunda atividade do nosso componente curricular, população em índices, tá ok? Então, o que a gente vai falar um pouquinho hoje? Vamos falar de força de trabalho. Mas força de trabalho, o que é? Parece uma concepção tão simples, mas eu estava estudando isso aí, estava dando uma pesquisada e ela não é tão simples quanto parece, né? Ela tem
uma origem, ela tem um cunho filosófico assim, extremamente complexo. Então esse dado que está aí, vocês vão perceber que segundo Marx, olha lá, não é segundo o professor Osmar, segundo Karl Marx, e aí Marx é extremamente complexo, pelo menos na minha opinião, ok? Então eu fiz um recorte do recorte aí da definição de força de trabalho segundo o Karl Marx, tá ok? E aí, segundo ele, né, a força de trabalho é uma das mais importantes forças produtivas e consiste na capacidade dos trabalhadores em produzir riquezas materiais. Sim, tá? Então, a força de trabalho, na realidade, consiste na capacidade dos trabalhadores em produzirem riquezas materiais, não riquezas abstratas, materiais mesmo. Quando o trabalhador vende, olha a palavra, quando o trabalhador vende, ele não troca, ele vende, tá? Ele não dá, ele vende. Quando um trabalhador vende suas aptidões e habilidades, gera o custo da força de trabalho e é o que conhecemos como salário. Nossa, eu fico assim, porque é muito complexo, é uma definição assim belíssima do que é força de trabalho e reflete a vida que a gente tem, a vida do trabalhador, né? Extremamente complexa, extremamente fora da rotina, né? Então, as relações de trabalho que se tem hoje, elas são muito profundas, né? Então, acho que a gente colocou uma definição muito simples do que vem a ser força de trabalho aí na concepção do Karl Marx, mas ela vai muito além sobre isso, né? E aí, já deixa um ganchinho para você pesquisar, para você fazer uma leitura mais aprofundada, que é extremamente importante, né, sobre esse tema. Então fica o convite aí para você ler. Eu fiz apenas um recorte, mas a concepção, a ideia aí, ela se aprofunda, ela é bastante interessante e complexa. Beleza? Então, vamos lá então. Ocupação. Aí já é um pouquinho mais simples, né? Vai cair um pouquinho na nossa praia, porque aí não tem, né, essa definição filosófica aí do Marx. Mas enfim, tá? A ocupação é o mesmo que trabalho, serviço, emprego. Podemos dizer de forma simples que uma pessoa que tem ocupação é aquela que está no mercado de trabalho de duas formas. Professor, ocupação, trabalho, emprego. Você vai perceber que quando você analisa essas tabelas, todos esses índices que aparecem nessas tabelas aí, normalmente fornecidas pelo IBGE, que é uma fonte confiável, como eu já falei, você vai perceber que não aparece a palavra desemprego. Não, tá? Na realidade aparecem duas palavras, tá? Nem emprego, né? Eles usam sinônimos, eles usam ocupação e desocupação. Então o cara é ocupado e o cara é ocupado, tá, ok? Ele tem ocupação, e aí a gente tem a definição da ocupação. A desocupação é o contrário da ocupação. Então veja, a ocupação é o mesmo que trabalho, que serviço, emprego, tá? Mas ele não usa o emprego, tá? Ele não usa o desemprego, tá, ok? Então um conceito assim que até mesmo para mim foi novidade. Gente, o cara está empregado, ele está desempregado. Não, para quem analisa esse índice, ele está ocupado ou ele está desocupado. Porque existem algumas definições aí, né, muito sutis acerca do que vem ser emprego, desemprego, ocupação e desocupação, né? Muito sutil, então eles optam aí por utilizar a ocupação e desocupação. Bom, se o sujeito é ocupado, se o indivíduo é ocupado, ele tem duas formas de ocupação, tá, ok? A primeira é a ocupação formal. Ok? E o que é ocupação formal? De maneira geral, é o trabalho manual ou intelectual, sim. Tá? Trabalhar o intelecto, trabalhar a mente é uma ocupação formal e tem que ser remunerada, tá, ok? Então, o que acontece? De maneira geral, é o trabalho manual ou intelectual com os direitos trabalhistas garantidos por lei, através da famosa, né, abre aspas, aí, da carteira assinada. Bom, mas existe a ocupação informal também, né, professor? Existe. Ocupação informal é aquela que não está sujeita às leis trabalhistas, ou seja, que a pessoa trabalha o famoso por conta ou faz o chamado bico. Veja que não usa a palavra emprego e desemprego, porque aí entra em outro conceito, tá, ok? Então ele é ocupado formalmente, carteira assinada, ou ele é ocupado informalmente,
tá ok? E aí esse ocupado informalmente, tá ok? Ele trabalha por conta ou faz, né, o chamado bico, tá ok? São questões muito mais complexas de contribuição previdenciária, de pagamento de impostos, enfim, né, que não é o foco aqui, tá ok? A CLT, vamos dar continuidade aí, a famosa consolidação das leis do trabalho, sim, é a Bíblia, tá, do trabalhador, um livro extremamente grosso que determina aí as convenções, né, das leis trabalhistas, tá ok? Em seu artigo 2º, ela considera como empregador, tá ok? Veja, a gente já está falando de empregador, falamos de ocupação, desocupação, tá? E aí falamos de empregador. A empresa, então quem é o empregador segundo a CLT? É a empresa individual ou coletiva que assumindo os riscos da atividade econômica, né? Veja que interessante, né? Tá, não fui eu que defini isso não, tá lá na CLT, ó, que assumindo os riscos da atividade econômica, admite, ou seja, contrata, assalaria, tá, paga salário e dirige a prestação pessoal do serviço. Tá, ok? Determina o que cada um vai fazer dentro da sua função e dentro do ramo da empresa. Tá, okay? Então, esse é o empregador. Tá, ok? Não é só o contrator, não. Existem obrigações, tá, para esse empregador. Já o artigo 3º da CLT, ele define o empregado como toda pessoa física. Tá, ok? Então, uma empresa não é empregada de outro, tá? Então, uma pessoa física, é o CPF, tá, ok? Então, o artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, ela define o empregado como toda pessoa física que presta, tá, serviços de natureza não eventual ao empregador, não eventual. Ah, tá, então ele não pode trabalhar lá hoje, aí amanhã não vai, depois de amanhã não vai, aí no sábado ele vai. Não, tá, então ele não é empregado. Ok? Então, vai lá, veja, tá? Ele presta serviço de natureza não eventual, tá, ao empregador, sob a dependência desse mediante salário. Ou seja, entra aquela questão da troca. Eu ofereço a minha força de trabalho, segundo Marx, em troca dela, tá, ok? Eu não ofereço, eu vendo, né? O verbo correto é vender. Eu vendo a minha força de trabalho de forma não eventual, tá, ok? Para o meu empregador. Por isso eu recebo um salário. Esse cara é um empregado. Complexo, né? Então veja, tem muitas variáveis aí, né, nessas definições, tá? Temos aí então as atividades do setor público muito conhecidas, né? Porque a gente está falando aí do ambiente escolar. Então, de maneira geral, a escola faz parte do setor público. De maneira geral, as atividades ligadas ao setor público são aquelas que trabalham com a produção e o compartilhamento de bens e serviços ligados ao Estado, tá, ok? Em benefício da população. Bacana, né? Importante, eu grifaria aí, né? Ligados a Estado, em benefício da população. Deixa eu grifar isso aqui de tão importante que é, pelo menos na minha concepção. Então, o setor público, o Estado, né, que oferece serviços e bens em benefício do povo. Essa é a ideia. Temos aí, então, as atividades do setor privado, bastante conhecidas, que são organizações ou empresas cuja criação e investimentos são de ordem particular, ok? Diferente do público, seja de forma individual, tá? Ou seja em sociedade entre duas ou mais pessoas. Eu quero abrir uma empresa, mas eu não tenho capital para abri-la sozinho. Eu vou lá e chamo a nossa produtora, a Karen, para ser minha sócia. Abrimos uma empresa, tá, ok? Pronto. Podemos contratar e, naturalmente, seguir nas leis trabalhistas, fazer tudo que se tem direito aí em relação aos empregados, tá, ok? Obedecendo às leis trabalhistas, muito, muito importante, tá, ok? Vamos trocar ideia, rapidinho, discuta com seus colegas de grupo o quanto as questões levantadas e discutidas no decorrer desta aula são importantes para o seu projeto de vida. Opa, já vai mirando o que você quer lá na frente. E de que formas elas podem interferir nas suas escolhas profissionais. Não pode se arrepender depois, tem que ter um planejamento, tem que ter um projeto de vida para daqui a alguns anos você, poxa, se eu tivesse escolhido isso ou se eu tivesse escolhido aquilo. Aí não pode, né? Já era. Tudo bem? Não que não pode, não, você pode mudar, mas depende da condição de vida que se tem aí, naturalmente. As escolhas que você faz anteriormente, elas são muito importantes, tá? E elas devem ser feitas, elas devem ser planejadas hoje, imediatamente, tá ok? Olha lá, então, de olho na integração, esse componente aí
ele pode e deve estar associado lá com a demografia e o trabalho, né, que é o outro componente curricular, tá ok? E aí você tem as orientações, né, para seguir os estudos de forma autônoma aí, bastante conhecidos, né? Faça uma leitura dos conceitos, tá ok? Dúvidas, pergunte posteriormente para o seu professor, se ele não estiver aí com você. Aponte as relações com outros componentes, relacione com o seu cotidiano, né? Acho que a aula de hoje tem muito a ver com isso. Compartilhe as suas impressões e ideias e responda sempre as questões que forem levantadas, ok? Muito obrigado pela participação de todos aí. Para os professores fica disponível as habilidades do material, tá? Só consultar, baixar o PPT, tá ok? E nosso diretor já colocou o QR Code para vocês fazerem uma análise aí, voltou o QR Code, analisarem a nossa aula, que deu certo, que é errado, sabe? Essa informação é sempre bastante importante para a gente. Muito obrigado ao Sidney, obrigado ao André, obrigado a toda a nossa equipe de produção, valeu, um abraço e até a próxima aula.